Fala galera, beleza? Caio, professor de Excel da Atuar aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 2 da nossa série sobre PROC-V. Se você viu a aula 1, você deve ter visto que eu falei sobre o que é PROC-V, como utilizar o PROC-V e a gente entendeu a respectiva importância dessa função. Nessa aula a gente vai entender como usar o PROC-V com tabelas, com a formatação de tabela dentro do Excel. Beleza? Então, bora para a aula. Na última aula eu falei também isso, mas cara, fica o meu reforço aqui, deixa o like para dar essa moral pra gente, para essa aula chegar a mais e mais pessoas. E cara, se inscreve no canal, tem sempre aula gratuita de Excel, de Power BI. E também não esqueça que todo esse material que eu tô utilizando tá para download aqui na descrição. Cara, faz o download para você poder aprender aqui com a gente praticando também, beleza? Vê esse vídeo, depois faz o download e vai praticar. Na última aula, inclusive, eu até deixei um dever de casa para quem assistiu. Aqui eu tenho uma coluna de pedidos, colaboradores, e eu tenho uma coluna vazia aqui com produtos e eu tenho o valor de cada produto aqui que o respectivo colaborador vendeu. Numa tabelinha ao lado aqui, ó, nessa tabela aula 2, eu tenho o seguinte, eu tenho toda uma lista com todos os pedidos feitos aqui na minha loja, eu tenho o colaborador que realizou aquela venda, eu tenho o produto que foi vendido, eu tenho a quantidade que foi vendida e eu tenho o respectivo fornecedor daquele produto ali. Só que dentro aqui dessa tabela, eu quero saber qual foi o produto que o colaborador Yasmin Bastos vendeu no pedido. Atu 0004, o Matheus Barbosa vendeu aqui no pedido Atu 0009. E aí, como a gente aprendeu na aula passada, eu vou chegar aqui embaixo de produto e vou digitar igual PROC-V. Aperto o Tab para poder entrar na fórmula e ele já me pergunta qual que é o valor que eu estou procurando. Concorda comigo que lá nessa tabela aula 2, eu tenho uma coluna inteira com todos os pedidos, que é um registro único ali que a gente está pesquisando, concorda? Então, é exatamente essa informação que eu vou procurar lá. Atu 0004, que está na célula A2, ponto e vírgula. E aí o PROC-V já vai me perguntar qual que é a matriz tabela. Na aula 2, a gente viu que a matriz tabela é todo o universo de dados do nosso PROC-V, desde a coluna que eu estou procurando uma informação até a coluna que eu quero como retorno. Então, eu vou chegar aqui na nossa tabela aula 2 e, cara, eu poderia muito bem clicar em qualquer célula dessa tabela e depois apertar Ctrl T. Quando eu aperto o Ctrl T, eu seleciono toda aquela tabela. Mas olha que interessante, aqui na nossa fórmula, quando eu apertei isso, né, Ctrl T, eu selecionei toda essa tabelinha que está aqui, já ficou escrito aqui, ó, tabela vendas. Não ficou que nem a gente viu na aula passada, que era todo o conjunto de dados aqui com o cifrão, com as colunas aparecendo e etc. Ficou simplesmente tabela vendas. E esse é o poder de usar o PROC-V com a formatação de tabela dentro do Excel. E aí depois disso eu posso apertar ponto e vírgula. O número de índice da coluna é a posição da coluna dentro daquela matriz tabela. Nesse caso é a coluna de produto, que é a terceira coluna da matriz tabela. Por isso eu vou colocar 3, ponto e vírgula, 0, que eu quero exatamente aquela procura. Quando eu dou o Enter, repara que ele já me retorna que essa venda aqui desse pedido foi o produto calça. E aí quando eu chego aqui, dou um duplo clique, repara que ele faz o mesmo procedimento para os outros pedidos. Então, aqui ele procurou esse pedido lá na tabela vendas, aqui ele procurou esse pedido lá na tabela vendas e assim vai. Então, é exatamente isso que você está vendo aqui, você que viu a aula 1. Eu não precisei trancar essa tabela aqui, justamente porque como ela já estava formatada como tabela, a gente não precisou realizar esse procedimento. O que a gente vai fazer? Eu quero fazer do zero aqui com você, ó. Vou selecionar esse cara, dei um delete. E aí vou voltar aqui para essa tabela aula 2, eu já estou em qualquer célula dela. Repara que quando eu estou em qualquer célula dela aqui, aparece para a gente uma guia auxiliar chamada Design da Tabela. O que eu vou fazer? Nessa guia aqui, eu vou clicar aqui em converter em intervalo, só para eu poder voltar aqui para o normal. Então, para um visual clássico aqui do Excel, que não é uma tabela que o Excel entende como uma tabela, simplesmente uma disposição de dados ali. Então, eu vou voltar no sim. Então, agora repara que eu voltei para uma disposição padrão de dados. E aí você pode estar falando, pô, Caio, não mudou nada e tal. Mudou sim. Por quê? Agora o Excel não está entendendo essa base aqui como uma real tabela. Ele está entendendo apenas como uma disposição de dados, em que aqui eu tenho pedidos, aqui eu tenho colaboradores e assim vai. Tanto que quando eu desço um pouquinho aqui, ó, eu já perco a referência do meu cabeçalho, eu não tenho mais a guia auxiliar de design da tabela. E quando eu volto aqui para o PROC-V com tabela, e eu vou fazer de novo aqui a operação igual PROC-V, dou um tab para poder entrar na fórmula, seleciono esse valor procurado, dou um ponto e vírgula, e aí se eu tentar digitar aqui, ó, a tabela vendas, repara que ela não está aparecendo. Antes, se eu tivesse digitado, ela apareceria. E aí se eu chegar aqui,
clicar na tabela aula 2, apertar aqui e dar um Ctrl T, repara que ele não apareceu aqui pra gente, ó, tabela vendas e tal. Ele tá aparecendo aqui tabela aula 2, de A1 até E8001, então ele não tá aparecendo essa informação aqui pra gente. A gente já viu uma grande diferença aqui, né, que a fórmula, primeiro, não fica tão visual, segundo, eu vou ter que selecionar esse cara e eu vou ter que apertar F4 aqui depois de selecionar todo mundo. Eu vou ter que apertar F4 para poder trancar essa base, senão, como a gente viu lá na aula 1, se eu arrastar para baixo, essa matriz tabela vai correr com a gente. E aí, nesse caso, né, ponto e vírgula, eu vou ter que botar 3, que é a coluna de produto, ponto e vírgula 0, que a gente já aprendeu que é a procura exata, dou Enter e agora foi. Esse é o recurso não formatado como tabela. Mas agora, como a gente viu, formatar como tabela deixa o nosso PROC-V muito mais inteligente, muito mais visual, mais didático para quem não conhece aquela planilha que a gente fez e assim vai. Então vou dar um delete aqui e vou voltar lá na tabela, aula 2, e vamos fazer novamente a formatação como tabela, só que agora do zero. Então vou clicar em qualquer célula aqui e vou dar um Ctrl T para selecionar toda essa tabela. E agora eu vou falar para o Excel, olha cara, você pode entender, Excel, isso aqui como uma tabela. Então isso aqui não é simplesmente um conjunto de dados que está jogado aqui. Isso aqui é uma tabela, Excel, de verdade. Só que eu tenho que falar isso para ele. Então selecionei ela toda, vou chegar aqui depois de ter feito isso, clicar em formatar como tabela. E aqui o Excel pergunta qual é a cor que eu quero para essa tabela. Nesse caso, nenhuma diferença, ok? Você pode escolher qualquer cor. Eu vou escolher, por exemplo, essa verde aqui. Cliquei na verde e aí ele pergunta onde estão os dados da tabela, como a gente já selecionou, tá certinho. E ele me pergunta se a minha tabela tem cabeçalhos. Sim, tá aqui, ó, pedido, colaborador, produto e tal. Então eu vou deixar marcado. Depois disso vou dar um ok. E repara que a formatação ficou ali como a gente escolheu. E eu vejo que tá como tabela de fato. Quando eu desço aqui, ó, o cabeçalho ele fica fixo. Pedido, colaborador, produto, quantidade, fornecedor. E a guia designer da tabela aparece pra gente. E aí, pra gente poder nomear essa tabela, é só eu clicar, né, deixar o meu cursor aqui em qualquer célula dessa tabela, chegar aqui na guia designer da tabela, e aqui em nome da tabela eu posso mudar o nome dela. Eu vou tirar esse 1 aqui e vou voltar para a tabela vendas. E quando eu dou Enter, repara que o nome desse cara aqui é tabela vendas, de todo esse universo de dados. E aí agora sim, quando eu volto para o PROC-V com tabela, eu dou um igual aqui embaixo de produto e vou digitar PROC-V, tab para entrar. Aperto no valor procurado, informação que a gente está procurando lá na nossa tabela, ponto e vírgula. Agora eu não preciso trocar de planilha aqui, né, de aba, selecionar tudo. Não, só eu digitar, ó, tabela vendas. Olha quem aparece aqui, eu só digitei tab e já aparece aqui pra gente. Para eu poder selecionar essa tabela vendas, é só apertar tab ali no meu teclado. Então, tabela vendas já está aparecendo aqui pra gente. Ponto e vírgula, ele vai perguntar qual que é a posição da coluna que eu quero retornar. E aí, nesse caso, eu quero a coluna 3, ponto e vírgula 0, fechei parênteses, Enter. Repara que agora já está dando o produto aqui que a Yasmin Bastos vendeu nesse pedido aqui. Quando eu clico aqui no cantinho, ficou uma cruzinha preta, 1, 2, ele arrastou para todas as outras informações aqui de pedidos. Então, nessa aula a gente viu como usar o PROC-V com tabela, como formatar como tabela e como é muito mais fácil. A fórmula fica muito mais visual, eu não preciso me preocupar com o trancamento e assim vai. Eu espero que você tenha de coração curtido essa segunda aula da nossa série PROC-V e na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre PROC-V com valores aproximados. Até agora a gente toda hora colocava o zero no final, né? Ponto vírgula zero de valores exatos. Só que em alguns casos é um pouco mais raro, tá, no mercado, mas volta e meia pode acontecer contigo e nessa série eu quero abordar isso aqui. A gente vai falar sobre PROC-Vs com valores aproximados, em que eu não faço necessariamente uma procura exata daquela informação. Isso daí é para aula 3, beleza? Sem spoiler, eu te vejo na próxima aula aqui da nossa série PROC-V. Show? Forte abraço, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Te vejo na aula 3. Valeu!